aqui pra mim? Tá falhando, falhando, mas tá me ouvindo? Tá falhando. Pode falar, pode falar. Vitória, tá me ouvindo? Tô ouvindo, pode falar. É, memória para mim, assim, comecei a estudar, voltei a estudar agora, depois de mais velha, né? Mas eu lembro, quando eu era mais nova, tinha 5 anos, ia estudar, eu lembro da professora que eu tinha lá no Iapim, sabe? Eu lembro dela até hoje, ela era uma pessoa maravilhosa, ela era pequenininha, sabe? Eu também sou pequena, mas ela era Ah, menor que eu ainda, né? Eu não esqueço dela, são lembranças ah, muito grandes que eu tenho. Eu comecei a estudar agora, não sou da EGI, comecei esse ano, né? Agora, então não tem como falar uhum. daí ainda, né? Mas eu lembro, sim, dela, dessa professora lá, quando eu tinha 15 anos, foi com 54 anos. Mas ficou na minha memória, a pessoa que me ensinou muito, sabe? Eu aprendi muito com ela, ela era muito minha amiga, sabe? Então foi muito bom. Essa Entendi. Ela memória era que traz, professora de sabe? quê? Isso. Ela era professora de quê? Ela era minha professora de português. Ela Ah, que chamava lindo. Como que é o Potinha, seu nome? hein? Oi. Como que é o seu nome? Meu nome é Geralda. É Geralda. Valda. Ah, Geralda. Isso. É porque eu tô anotando aqui as coisas bonitas que vocês estão falando, por isso que eu fico perguntando o nome. Que Pois bonito, que é. lembrança bonita. Então, a sua memória é a memória de uma professora, né? Isso, é. Quando eu era Uhum, mais que nova, bonito. não tinha tempo, começando a estudar, né? Eu estudei, comecei com 14 anos no primeiro ano, né? No primeirinho. E ela me ensinou muito, então eu me lembro muito bem, sabe? Uhum. Eu acho ela uma pessoa maravilhosa. E ter lembrança dela. Então, essas coisas que a gente guarda, né? Ai, que Quando legal. Eu bacana, né? também tenho lembranças muito, muito grandes, viu? De muitos professores e professoras. Muitos. É, realmente é muito bom, né? Obrigada, Mas viu, é isso. Geralda, De pelo que você nada, falou. Foi muito legal. Quem de mais nada. quer falar? Posso falar? Se alguém tiver vergonha de falar e quiser no chat, pode. É, eu estou participando do EJA do Centro Pedagógico agora, né? Eu terminei o ano Uhum, passado no municipal aqui no Aurélio Pires. E as lembranças uhum. que ficaram para mim, né, é o incentivo das professoras lá com a gente, mesmo com todas as dificuldades, eram poucos alunos, né? Os jovens não deixavam a gente prestar atenção, respeitavam os professores, e ainda assim elas tinham força de vontade e davam assim, o máximo delas, né? A minha professora preferida lá era a Amália, que é de matemática. E a professora que me indicou o EJA daí foi a de português, a Magna. Ela parece que ela participa de alguns projetos aí, foi ela que me indicou. Então eu acho que através delas, né, mesmo com os meninos lá mais jovens, lá, os meninos de 16, 17 anos, fazendo maior bagunça, não deixando a gente estudar e não respeitando elas, elas, assim, ainda tiveram força de vontade, tiveram dedicação, paciência assim, passou por todas as dificuldades e foi empurrando a gente, né? Não deixando a gente desanimar diante das dificuldades todas que tinha lá no colégio. Lá não tinha ninguém para varrer a sala, às vezes a professora chegava primeiro e varria, ou às vezes a gente mesmo. Então, assim, era difícil, né? Além dos salários tudo atrasado, elas ainda tinham que fazer um monte de função que não era delas. Lá realmente era bem complicado, mas mesmo assim elas não deixavam de incentivar a gente. Então, as lembranças que ficaram para mim são essas, né? Que apesar de tudo também, que eu retornei à escola agora, já 25 anos a passada, né? E Uhum. assim, as memórias que eu fiquei é que, assim,
é bom demais, né? Poder estar tendo oportunidade e às vezes a gente acha que não vai dar conta, mas com o incentivo que vocês dão pra gente, a gente vê que não é assim, que a gente é capaz e que tem muita coisa ainda pela frente, diferente da nossa idade, né? Uhum. Então, o que ficou pra mim foi isso. Nossa, o que ficou para você foi essa história de superação, tanto das Sim. professoras que tinham Isso. muitas adversidades e que, apesar delas, conseguiram e a superação de vocês, alunos, e inclusive de você que hoje está aqui, que voltou a estudar, né, depois de tantos anos. Exatamente. Então, assim, às vezes até elas podiam desanimar com tanta dificuldade, mas se a gente chegasse lá desanimada e encontrasse elas também desanimadas, como é que ia ser, né? E, assim, diante das dificuldades todas, a gente chegava lá, elas estavam lá, super de alto astral, boa noite e tal, já tinham dado um dia inteiro de aula para criança, chega lá, pega adulto e adolescente, um monte de adolescente mal criados, e ainda assim elas estavam lá, firme e forte. Exatamente. Nossa, pois é. A sua memória é uma memória muito forte, né? Muito bonita. Eu agradeço muito a elas. Com certeza, com certeza. Bonito, obrigada. Ô, gente, o Fabrício, que é o coordenador, o professor argentino que eu falei para vocês, vai entrar. Aí quando ele entrar, vocês perguntam olá, que tal para ele, tá? Ô, Vitória. Vitória. Oi. Tem um pessoal no grupo que tá falando que não tá conseguindo entrar porque aparece que alguém tem que permitir. Aí tá chegando solicitação para você? De alguém pedindo para entrar? Ah, tá chegando, que estranho. Pois é. Vou falar com elas então. Tá chegando sim. E quando tá chegando, eu tô permitindo. Fabrício! Não, Fabrício. Oi, Fabrício, gente, esse é o Fabrício. Boa noite, aqui estou. Olá, oi, boa noite. Buenas noches, Fabrício. Buenas noches. Ouviu? Buenas noches. A moral desse juvenil, tirando onda, viu? Olha que tal. Ó! Tem vários que aprenderam espanhol. Ah, não, a galera quer comprar, que não. Você viu que o Luiz está trabalhando direitinho, né? Que bom. Gente, deixa eu apresentar o Fabrício para vocês. O Fabrício é essa pessoa que falei para vocês no início da aula, que ele faz um trabalho extremamente importante, ele coordena o Débora, o Luiz, a Bia, todos os professores que fazem o trabalho de juntar todo o trabalho que a gente faz. Ele que monta os grupos, ele que faz canal no YouTube, todas essas coisas que a gente usa, é ele que está fazendo. E por mais que ele não venha aqui e dar aula, né, ele está fazendo um trabalho extremamente importante. Então eu queria que vocês conhecessem ele, batessem papo com ele. Isso, obrigado, Vitória, pela apresentação. Eu estou muito feliz de ver o carinho de você. Eu sou como a Vitória falou, eu não dou aula diretamente para você, tá? Mas vocês, se precisarem, podem falar comigo, se precisarem de alguma coisa. Já conversei pelo WhatsApp com alguns. Aí, se você tiver algum problema, esse é o papel como coordenador da equipe, sabe? E eu também fico fazendo muito isso, organizando os grupos, disponibilizando materiais, se tiver alguma dúvida com alguma pessoa, também pode perguntar para mim. Muito obrigada, viu, Fábio? A gente ficou muito agradecida. A gente deseja que você seja bem-vindo ao nosso país, Fabrício. Muito obrigado, muito obrigado. Isso. Eu falei um pouquinho na apresentação que a gente, com os professores, com a Renata, fizemos naquele vídeo que ficou postado no grupo de voz, que fazer intercâmbio aqui, porque
universidade com possibilidade de fazer um intercâmbio. Eu vim desde finais de julho do ano passado até dezembro. Aí eu fiquei gostando muito da cidade, da universidade, do pessoal, das pessoas aqui. Eu achei muito amável, sabe? Em geral, muita hospitalidade. Aí eu pedi para fazer extensão do meu intercâmbio, que era para ser até julho. Mas aí, com a pandemia e tudo, eu não consegui fazer aulas virtuais, eu não consegui fazer o estágio de forma presencial, como eu tivesse querido fazer. Mas aqui estamos, dando um jeito também e colocando toda a energia da gente, dando tudo que a gente tem para que dê certo, sabe? Então agora é só torcer para o Brasil, Pelé e o Atlético Mineiro. Tanto assim, não. Eu gosto do Brasil. Gente, mas vocês ouviram, né? Ele só ficou aqui até agora, no Brasil, por causa da EJA, vocês viram? Que bom, seja bem-vindo. A gente fica agradecido, né, Vitória, por ter uma pessoa brilhante assim, fazendo parte com a gente, né? Muito obrigado. Exatamente. Muito obrigado. É isso, Fábio, muito obrigada, viu? Vou continuar aqui com eles. Você fica à vontade, se você quiser continuar aí, se você quiser sair. Tá, muito obrigado, Vitória. Hoje eu tenho que sair, mas eu vou estar acompanhando algumas aulas de vocês nos próximos dias. Así que boa aula para vocês, boa noite e aproveitem muito essa possibilidade que a gente tem mesmo virtual de ter aula e aprender. Obrigada. Uma boa noite para você também, Fabrício. Bom, então vamos continuar. Mas alguém quer falar? Vocês gostaram de conhecer o Fábio? Sim. Sim. Tudo bom, pessoal? Oi, Renata. Oi, como é que vocês estão aí? Oi. Tudo bem? Oi, Renata. Tudo bem, Renata? Tudo bem aí? Tudo bem. Passei só para dar um oi. Oi, tudo bem? Tudo bem. Boa aula para vocês, viu? Obrigado. Obrigado. Tá. Oi. Aqui, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu mandei até como mensagem. Eu fiquei 8 anos sem estudar. Falta de vergonha na cara. Fiquei 8 anos sem estudar. Eu queria saber a respeito da memória. A memória é para me falar sobre a escola ou sobre o que é a memória? Sobre o que é a memória. Sobre o que é a memória. Alguém até mandou uma mensagem aqui, não deu para ler direito porque é muito grande. Mas perguntando. Peraí, deixa eu ver direito. Então, tanto faz, é para falar sobre memória. Você pode falar sobre uma memória, o que é memória para você. Você pode falar, porque assim, o objetivo final é a gente fazer o vídeo com vocês contando do que tem saudade da EJA. Mas por enquanto pode ser só falar o que é memória para você, porque a partir daí e de outras discussões é que a gente vai chegar lá no final, que é falar saudades da EJA, entendeu? Entendi. Então posso falar? Pode falar, tá à vontade. Memória para mim é uma lembrança do passado que faz a gente se recordar, faz a gente matar a saudade do passado, né? Tem muita lembrança boa e muitas lembranças ruins. Ai, pois é. Pois é, eu imagino, viu? Acho que todos temos, né? Agora eu vou... É isso? Quer falar mais alguma coisa? Não, só isso. Só. Obrigada. Agora eu vou compartilhar minha tela com vocês, porque eu quero mostrar um texto agora sobre
sobre isso. Vocês me falam se vocês estão conseguindo ver, tá? Vai dar uma travadinha, mas já vai voltar. Vocês estão conseguindo ver umas coisas escritas? Ainda não. Ainda não. Peraí, eu acho que vai entrar. Agora sim. Pareceu. Está escrito. Projeto Sim. Memórias, Experiências e Sentimentos, Saudades da Eva, certo? Isso. Ô, Vitória, dá um zoomzinho aí, Bom. que eu acho que vai ficar bom. Então, No seu arquivo mesmo. é porque fica travo. Aí. Ficou grandão agora, hein? Bom, então isso daqui era para falar sobre o projeto, que vai ser feito aqui nos 15 dias, e depois dos 15 dias a gente vai começar com a matéria mesmo, vamos aprender várias coisas específicas da história, e aí, produção do projeto, eu já expliquei para vocês o que é o projeto, o que é memória, vocês me falaram que é memória para vocês, muita gente falou que memória é lembrança, né? E eu acho que está certo, eu acho que está super certo. Memória são as lembranças que a gente tem, das coisas que a gente viveu. A memória é uma coisa muito afetiva, não é? Uma coisa muito carinhosa. Sim, concordo. Vocês acham? O Guilherme falou, a memória, tem memórias boas e memórias ruins. E é isso, tem as memórias boas e as ruins. Mas a memória é uma coisa muito íntima, ela é muito de cada um. E também é de vários grupos, né? Eu trouxe duas partes de um textinho para a gente falar sobre isso, para a gente entender melhor conceitualmente, de acordo com as palavras da própria história, que a gente estuda lá na história sobre o que é memória. Aí eu vou ler e depois a gente comenta, tá? Uhum. A memória, a vida, sempre carregada por grupos vivos e, nesse sentido, ela está em permanente evolução. Se alguém quiser interromper para comentar alguma parte do texto, tá? Ela está em permanente evolução, aberta à dialética da lembrança. Tá vendo? Todo mundo falou de lembrança e, ó, certinho, a dialética da lembrança e do esquecimento. Ou seja, aqui está falando que memória também é esquecimento. Vocês sabiam disso? Memória também é esquecimento. A gente está colocando essa coisa numa gavetinha da memória, que por mais que a gente não tenha contato com ela, ela continua existindo. E do esquecimento, vulnerável a todos os usos e manipulações, suscetível de várias latências e repentinas revitalizações. Ô, gente, o que vocês entendem quando eu falo que uma memória pode sofrer manipulação? Quem sabe me falar? Eu entendo, Vitória, assim, como se fosse assim, manipular uma pessoa para dizer, forjar uma situação para ela dizer isso e não o que ela queria dizer. Eu entendo assim. Exatamente. Eu entendo assim também. Alguém entende também, de algum jeito, quer comentar? Exatamente, ó, igual o Juvencio falou, é quando alguém, porque, por exemplo, a memória, ela pode ser individual, ou seja, eu tenho a minha memória, cada um de vocês tem a sua, e a memória, ela também é coletiva, a gente vai ver isso no finalzinho do texto. O que significa que a memória é coletiva? Por exemplo, vou dar um exemplo. Nós, aqui de Minas Gerais, a gente desenvolveu uma memória muito forte sobre a Inconfidência Mineira.
concordam? Uhum. Uhum. Por quê? Todo mundo aqui, em algum momento, quem pôde estudar mais lá atrás, já estudou em Confidência Mineira, não já? Sim. Já. Uma coisa eu garanto para vocês. A gente aqui em Minas Gerais aprende muito mais sobre a Inconfidência Mineira, sobre o Tiradentes, do que alguém que mora em São Paulo, do que alguém que mora lá em Pernambuco, alguém que mora em Goiás. Vocês concordam? Sim. Concordo, sim. É verdade. Concordo. Aí vocês vão falar assim, mas é porque somos mineiros, em Confidência Mineira, aconteceu aqui em Minas Gerais. Sim, é verdade, tá certo. Só que nós aqui em Minas Gerais, a gente tem uma memória muito forte. Por quê? Porque na escola a gente está sempre aprendendo sobre a Inconfidência Mineira. Aqui não existe o feriado Tiradentes. Sim. Ou seja, alguém falou, não, o dia que o Tiradentes morreu vai ser um feriado nacional. Olha o tamanho disso. Alguém fazer um feriado no dia da morte do Tiradentes. Tudo isso é uma memória. E quem é que deu essa memória pra gente? O governo, ele falou, não, eu acho importante que os meus cidadãos conheçam a história e o legado do Tiradentes. Educação, as pessoas que fazem a educação pensaram, é importante também a gente ir na escola sobre Tiradentes e fazer as pessoas irem no feriado, irem no desfile, lá em Ouro Preto e não sei o quê. Tudo isso é uma memória. Só que essa memória, ela também foi manipulada de certa forma. Okay. Vocês acham que a visão que a gente tem do Tiradentes e da Inconfidência Mineira é exatamente a memória que aconteceu? Ou vocês acham que ela foi transformada ao longo do tempo para fazer com que a gente tivesse essa memória pronta? Eu acho que ela foi transformada, assim, durante o passar do tempo, né? Acho que foi. Exatamente. Ela foi manipulada. Por quê? Eu vou contar um negócio para vocês da história. Sabe quando é que esse movimento... Eu acho que esse exemplo de Tiradentes foi bom para explicar isso. Você sabe quando é que foi o personagem de Tiradentes se tornou tão importante? Foi quando o Brasil virou uma república. Porque o Brasil era uma monarquia, tinha um imperador, que era um rei, né? Depois disso, veio a república, que é quando a gente tem um presidente da república, que é igual hoje. O Tiradentes era um homem que ele lutou pela república. Então, quando chega a república no Brasil, eles pensam, a gente tem que fazer com que as pessoas conheçam Tiradentes, para que elas também amem essa república e sonhem com essa república, assim como Tiradentes sonhou e amou com essa república. Faz sentido? Sim. Exatamente. Então, como eles falaram, não, eu faço questão, tenho feriado e que as pessoas gostem da Inconfidência Mineira. Eles, naturalmente, tanto os historiadores quanto o governo, eles fizeram de tudo para que a imagem que a gente tivesse do Tiradentes fosse uma imagem perfeita de um herói. Ou seja, essa imagem, de certa forma, essa memória foi manipulada. Então, quando o texto fala da memória manipulada, o que ele quer dizer, entendeu? É de um grupo que manipula a memória querendo alguma coisa lá na frente com isso. Ótimo. Então tá bom, vou continuar lendo. Tá? Uma dúvida. Traduzir de miúdos, Tiradentes nunca foi republicano, correto? Ele... O Tiradentes, ele foi numa época, né? E ele queria a separação de Minas Gerais
E a Inconfidência Mineira foi um movimento muito dividido. Tinha gente lá dentro que queria continuar com a monarquia, tinha gente que queria a república. O Tiradentes tinha vontade da república. Muitos dos companheiros dele não. É um movimento muito dividido. A gente vai aprender melhor em Inconfidência Mineira. Isso, por enquanto, foi só um exemplo. Tá? Ok. Mas ele queria. Então, vocês estão vendo de novo o texto, né? Não. Tô. Eu também. Não, eu não estou conseguindo ver, não. Eu estou vendo, mas não estou conseguindo ler. Deixa eu tentar. Clica na tela e dá um zoom, aumenta o dedo. Assim, ó. Tudo certo aqui. Agora, Não dá pra ver nada. Aí tá dando para ver legal. Vitória, que tá parecendo nada ó, pra mim. pra quem não tá conseguindo ver, eu vou mandar no grupo, tá? Eu vou mandar no grupo e vocês abrem o arquivo. Ok, melhor. Tá bom. Vou mandar agora, inclusive. Peraí. Deixa eu achar aqui. Pronto, mandei no grupo. Agora eu vou contar. A memória emerge, ou seja, surge de um grupo que ela une. Há tantas memórias quantos grupos existem. Ela é, por natureza, múltipla e desacelerada, coletiva, plural e individualizada. Isso é o que eu falei para vocês antes. Então, ó, a memória emerge de um grupo. O que quer dizer isso? Que cada grupo tem uma memória. É por isso que ele vai falar. Há tantas memórias quanto grupos existem. Por exemplo, o exemplo que eu dei de Minas Gerais. Nós, mineiros, podemos nos considerar um grupo que tem uma memória específica muito forte da Inconfidência Mineira. Qualquer outro grupo, os grupos específicos individuais, têm a sua memória. E aí eles falam aqui, ela é múltipla, ou seja, são várias, porque se cada grupo tem uma memória, ela é múltipla, são muitas. Desacelerada, ou seja, ela acontece a cada episódio do tempo da história tem uma memória. Então, ela não é acelerada, ela é dividida em cada tempo. Coletiva, porque ela é de um grupo, então é um coletivo. Plural, porque são muitas de diferentes tipos, e individualizada. E é o que eu falei no início, ela também é individual, é de cada pessoa. Que ela pode ser de uma pessoa, de um grupo, ou tudo junto. A memória se enraiza no concreto, no espaço, no gesto. Por exemplo, vocês lembram que a Cris falou da professora dela, do quanto a professora era carinhosa, do quanto a professora fez por ela e pelos amigos dela? Então, o gesto dessa professora fez com que essa memória se enraizasse na Cris. Faz sentido? Sim. Então, ela se enraiza no concreto, no espaço, no gesto, na imagem. Quando a gente olha para uma imagem ou lembra de uma imagem, isso traz a memória no objeto. Alguém quer falar alguma coisa sobre essa parte? Posso seguir? Não, pode seguir. Segunda parte. Vitória. Os lugares de memória... Oi? Eu quero só, assim, reforçar a minha fala sobre a memória, né? Quando eu falo da EJA, eu também estou incluindo, né? Para mim, quem forma a EJA também os professores, né? Que a gente guarda aquela lembrança forte, porque foram muito, assim, dedicados com a gente, que a gente conseguisse melhores resultados. Então, foi muito interessante essa coisa, né, que eu estou dizendo assim, da dedicação deles para com a gente. Isso ficou assim, uma memória muito, muito presente na vida da gente. Que bonito, que legal. Eu tenho certeza que todo professor que ouvir você falar isso vai ficar emocionado. Porque
Porque é verdade, assim, os professores estão o tempo inteiro tentando fazer com que vocês continuem incentivados, e esse amor de vocês, essa gratidão de vocês é o que faz a gente continuar motivado também. Ou seja, um motivo aqui e o outro motivo dali, e a gente continua junto por isso. Não é? Terminal. Os lugares de memória nascem e vivem do sentimento que não há memória espontânea, que é preciso criar arquivos, que é preciso manter aniversários, organizar celebrações, pronunciar elogios fúnebres, porque essas operações não são naturais. Isso aqui parece ser muito complexo, mas eu vou explicar o que ele está querendo dizer. Lugares de memória. Para o autor que escreveu isso, lugar de memória é tudo isso que ele está falando aqui. É um arquivo onde lá deixa um documento histórico. É a comemoração de um aniversário que você está mantendo vivo, a memória de aniversário dos anos de uma pessoa. Organizar celebração. Então, por exemplo, eu dei o exemplo da festa de Tiradentes, que tem todo ano a celebração lá em Ouro Preto, que tem a entrega das medalhas, sabe? É uma celebração para manter a memória. Quando alguém falece e você faz um elogio fúnebre a essa pessoa, é para preservar a memória dela. E aí ele fala, porque essas operações não são naturais. Por que o autor está querendo dizer? Não é. Ele está querendo a gente que preservar essa memória, porque ela não se preserva sozinha. A gente tem que fazer alguma coisa, que a gente tem que fazer a nossa parte para fazer com que essa memória seja preservada. E aí a gente fala, mas por que a gente tem que ter essa memória preservada? E aí agora eu pergunto, qual que é a importância? O ouvido lá meu? Olha, o senhor te falou que você pegou. Hein? Essa aqui é a professora. Quem quer me dizer qual é a importância da memória? Então eu vou. Você me pegou, não? Eu preciso dizer uma coisa. É que eu estava tá. Tá, então tudo, eu tô mandando lá, aqui. A professora não pode sair assim. Aqui, Vitória. Oi. Tem o nome dessa pessoa. Aí. Travou o processo? Aí, né? Ninguém vai falar nada sobre a importância de manter a memória? Eu quero falar, Vitória. A importância da memória é você saber que você teve um motivo para ficar lembrando. Você teve você está com lembrança de uma coisa acontecida em sua vida, um passado que você carrega no presente até hoje. Né? Eu acho que a importância da memória é essa, você saber que você teve um motivo para ficar lembrando. Exatamente, eu também acho que é isso. E é por isso que esse trabalho é importante para falar sobre a saudade. Porque todo mundo aqui falou de uma lembrança da escola, né? Que a gente está fazendo isso para falar. E amanhã eu vou te chamar de novo. Qual é a importância de lembrar da escola, saber uma lembrança do EJA? Vocês viram o tanto de depoimento bonito que a gente teve aqui sobre professores, sobre o quanto a escola transformou a vida de vocês? Sim. Então, a mesma coisa que a gente, esse mesmo movimento que a gente faz para continuar tendo essa lembrança boa da escola, a gente faz para todo o resto da nossa vida. Toda a memória que a gente guarda sobre uma pessoa, sobre um animal que a gente teve, sobre um professor, sobre a escola, sobre uma viagem que a gente fez. Todas essas coisas constituem, no final elas vão juntar muito do que são vocês próprios, né?
Porque quando vocês estiverem bem velhinhos, olhar lá atrás e lembrar dessas memórias, vocês vão conseguir fazer uma linha e pensar, colocar essas memórias no lugar e ver o quanto elas são importantes para a constituição da identidade de vocês, do grupo social que vocês formam, como a memória, por exemplo. Esse exemplo que eu dei da Inconfidência Mineira, como essa memória forjou um espírito do mineiro de Minas Gerais. A bandeira de Minas Gerais é da Inconfidência Mineira, entenderam? Então, essa memória que foi nos dada, no final das contas, ela é o que une a gente como um grupo. Ou é só o início da discussão. Durante essa semana, vocês vão ter aula com o professor José, com o professor Luiz, eles vão mostrar isso para vocês a partir de outras áreas, de textos, de um filme, uma gracinha que eu não tenho certeza, mas eu acho que o Luiz vai passar. Então, Vitória, vocês vão conseguir... Oi? Nessa memória aí, a gente pode fazer a linha do tempo também, né? Isso, a gente pode fazer e colocar as nossas memórias nela, né? Isso, você quer dizer? Isso, colocar nossas memórias na linha do tempo, né? Isso. Ô, Vitória. Oi. Inclusive, assim, uma outra coisa, né, que eu quero deixar dito é que a memória, para a gente, eu tenho na minha percepção de que a memória serve muito também para reflexão da gente próprio, né? Exato, exatamente, isso. No sentido de, tipo assim, olhar para trás, lembrar de uma memória que, às vezes, por exemplo, uma memória ruim, igual o Guilherme falou, eu lembro de uma memória ruim e eu consigo fazer uma crítica ao que aconteceu naquele momento que gerou aquela situação. Né? Uma autocrítica. E aí, essa memória ruim me faz melhorar hoje, a memória boa me faz ter certeza das coisas que eu consegui, das coisas que eu quero fazer, não é isso? Até porque nós somos passivos do erro, né? Onde que existe o humano, existe o erro. Se você errou lá atrás, a memória vai te fazer refletir. Olha, eu fiz aquilo lá, então eu não devo fazer agora. Eu fui errado naquela época. Então, eu acho que serve muito de reflexão. Você refletir e comparar um momento com o outro. Muito bom, viu? Muito bom. Agora, eu vou mostrar para vocês a última coisa dessa... Ai, meu Deus. Eu parei de compartilhar na tela. Era mostrar a última imagem que eu coloquei lá. Que vocês ficaram sabendo, vocês viram umas notícias de uns manifestantes que começaram a destruir estado esse ano? Eu vi. Viu? Eu não vi. Seu áudio está falhando muito. Vitória, seu áudio está falhando muito. Nossa, o que será? É porque os microfones estão todos ligados. É bom que Tá. Vamos pegar então rapidinho, que eu só vou mostrar a imagem e a gente já faz a chamada e termina. Que essa imagem é só para fechar o que eu tinha para falar hoje, que é sobre esse caso que eu falei do negócio das estátuas que foram derrubadas esse ano. Esse ano teve muito caso de, em vários lugares do mundo, manifestantes se juntaram e eles destruíram algumas estátuas. Isso gerou uma discussão enorme, gente que não concorda com isso, gente que concorda, enfim, aí eu quero só contar para vocês esse caso. Vocês estão vendo aqui a foto? Eu estou vendo. Vocês estão vendo que é uma estátua jogada na água, né? Ah, tá. Deu para ver. Aí, ó, vou ver aqui. Estátua de Cristóvão Colombo no lago após ser retirado do pedestal por manifestantes em Richmond, na Virgínia, que fica nos Estados Unidos. Sim. Ou seja, resumindo o caso, isso é um caso lá dos Estados Unidos, mas aconteceu aqui no Brasil, aconteceu na Europa, aconteceu em vários lugares. Os manifestantes
eles começaram a destruir estátuas e monumentos que eles não concordam com a memória que ela traz. Então, por exemplo, essa em específica que eu mostrei é uma do Cristóvão Colombo. Quem foi Cristóvão Colombo? Foi um navegador que ele é considerado o descobridor das Américas, a pessoa que chegou aqui nas Américas. E só que, qual que é o problema? Ele foi responsável pela morte de milhares de indígenas e também pela escravização de muitas pessoas. Então, o argumento das pessoas que destruíram a estátua dele é o seguinte: por que a gente tem que preservar a memória de um homem que fez tudo isso? Por que eu estou contando esse caso para vocês? Se vocês quiserem me falar se vocês acham que, se vocês concordam ou não, fiquem à vontade. Mas por que eu estou falando isso para vocês? Para mostrar que a memória também é um campo de luta, é um campo de briga. Porque alguém colocou aquela estátua lá por algum motivo, né? Porque achava que aquela estátua tinha que falar. Oi, quem é? Pode falar. Professora Vitória, se hoje fosse para você derrubar uma estátua, qual seria? E a outra pergunta é o seguinte: por que só depois que o cara morre que vai lá e põe uma estátua dessa? Pois é, olha, são duas questões muito complicadas. Por quê? Essa questão da derrubada das estátuas, como eu falei, é uma questão muito polêmica. Lá na história, que é onde eu estudo, é uma questão muito complicada. Por quê? Tem gente que fala que a memória, ela tem que... Porque é o que eu falei, a memória ela é um campo de disputa, um campo de briga. Tem gente que achou que aquela estátua tinha que estar lá, que eles construíram ela lá. Chegaram os manifestantes e falaram: não, ela não tem que estar aqui, porque esse homem, ele escravizou milhares de pessoas, ele matou milhares de indígenas. A questão complicada é um monumento público, certo? De acordo com a lei, a gente não pode destruir um monumento público. A gente não pode, é contra a lei. E, ao mesmo tempo, tem essa questão do porquê que alguém foi e construiu essa estátua lá. Então, respondendo a primeira pergunta, se fosse para eu destruir, eu especificamente, eu não concordo com muitas estátuas que existem por aí, de grupos que, na sua época, que eu não concordo com as atitudes deles, só que são questões sempre muito polêmicas. Por exemplo, vou dar um exemplo, os bandeirantes. Os bandeirantes foram homens que foram eles quem expandiram o Brasil. Porque o Brasil, ele se concentrava só no litoral. Foram eles que expandiram o território, que entraram na mata, blá, blá, blá. Foram eles que chegaram aqui em Minas Gerais primeiro. Eles tiveram a sua importância histórica, não tiveram? Sim. Só que, no meio disso tudo, eles usavam índios, escravizavam os índios, que é uma coisa que eu não concordo. Entende? Então, eu, particularmente, não danificaria o meio público. Eu acho que é uma discussão muito complexa. Eu, apesar de não concordar com muitas estátuas, eu não destruiria nenhuma. Eu acho que é muito melhor a gente, como sociedade, se mobilizar, chegar numa discussão, nem que a gente entre com um processo e dê um jeito de tirar aquela estátua lá. Muitos grupos conseguem fazer isso. Eu não destruiria nenhuma, não concordo com muitas, mas eu não iria lá e destruiria ela. E por que a gente cria as estátuas depois que eles morrem? É porque a memória dessas pessoas, geralmente, elas só são escritas depois que elas morrem. Quando elas estão vivas, elas estão ali, são pessoas importantes ou não, e é depois que a história vai lá e bate o martelo e fala: essa pessoa é importante porque ela fez isso. Então a gente tem que criar uma estátua para ela, entendeu?
é um movimento posterior. Nunca é quando ela está viva. É sempre depois que ela morre que a gente vai estudar as coisas que ela fez, se foram boas ou ruins. Vocês entenderam? Sim, entendi. Tá faltando um cara de estátua do Getúlio Vargas aí, que conquistou para nós a lei trabalhista e agora estão tirando tudo. Estão tirando tudo. Estão tirando tudo, ninguém aposenta mais. Então, o que acontece? Vamos espalhar um cara de estátua do Getúlio Vargas aí para ver se volta porque ninguém está aguentando mais. Não. Viu? Para mim faltava 3 anos para aposentar. Agora eu estou aí, ó. Olha, deixa eu falar. Como que é o seu nome? Meu nome é Andres. Você soltou um spoiler, porque uma das matérias que eu vou dar é justamente esse período das conquistas trabalhistas. Sim. Eu vou dar... Muito bom. Muito importante. Eu vou dar essa aula. Como que os direitos trabalhistas foram conquistados. E aí vocês vão entrar com essa contribuição de dizer o que vocês sabem que hoje está sendo perdido. Eu vou ensinar o que conquistou e vocês vão me falar o que está sendo perdido. Porque vocês sabem mais do que eu, porque vocês estão no mercado de trabalho, né? Deixa eu te falar uma coisa. O Brasil perdeu 100 anos. Aí em anos, com essa nova lei trabalhista. Só que muita gente não fala por causa de protestos, enfim. Mas voltou a escravatura, porque nós vamos trabalhar, não vamos aposentar, entendeu? Vários canais aí de TV, que eu não vou falar o nome, colocou lá uma pessoa que já tinha falecido, atendeu, é até engraçado a propaganda, entendeu? Aí o cara chega para poder ser atendido, ele tinha uma balconista. Aí, na hora que ele foi atender, a pessoa que chegou, a outra que estava do lado falou: escuta, você já morreu. Eu quero dizer, muito significativo aquilo ali. Isso significa que a gente vai trabalhar até morrer, contribuir com a pátria e não vamos ter nada de volta. Entendeu? Então, olha, está estudando isso daí, porque esse direito, a gente sabendo, a gente vai saber lutar pelos direitos, entendeu? Mas aula para vocês das conquistas. Isso, vai ser muito interessante, a gente vai discutir muitas coisas, viu? Não vai demorar, não. Eu acho que não eu não lembro exatamente quando vai ser, mas não vai demorar, não. Eu acho que vai ser uma discussão muito boa, acho que vocês vão gostar muito. Eu vou gostar muito. Sim, acho que vocês vão gostar muito. Eu vou falar sobre as conquistas, e aí vocês vão me trazer esse retorno do que está sendo perdido, o que vocês têm perdido. Acho que vai ser uma discussão incrível. Mas, o tempo passou, a discussão foi muito boa, eu quero saber o que vocês acharam, e aí a gente faz uma chamada rapidinha para não tirar muito tempo de vocês. Eu achei muito proveitoso, muito mesmo. Muito obrigado. Que bom, imagina, gente. Muito obrigada, viu? Também, gostei muito. Eu que agradeço, gente. Vocês vão gostar muito das discussões do Luiz e do Zeca, porque vai amarrar. Oi, pode falar. Gostei muito da sua aula também, tá? Muito obrigada. Muito obrigada. Agradeço, gente. Obrigada, Vitória. Maravilhosa aula. Maravilhosa aula, gente. Gostei muito. Tchau, beijo. Boa aula, viu, Vitória? Gostei muito. Espera só a chamada, rapidinho. Obrigada, vou fazer a chamada. Alessia. Oi. Apareceu? Aí, né? Ana Aparecida Teixeira. Oi. Zé está aí, né? Andrés, né? Isso. Andressa. Oi.
Animes. Tô aqui. Alisson. Ô, gente, só uma coisa. Quando eu falar um nome que a pessoa, por exemplo, o Guilherme está no telefone da esposa dele. Então, quando eu falar o nome, eu vou falar o nome da esposa, só que aí lembra de falar. Oi, sou eu, Guilherme, entendeu? Carlos Elias. Carlos Elias. Não, para, calma aí, não fala. Carlita Fernandes. Presente, professora, estou aqui. Vitória, eu estou no telefone do meu esposo, do Carlos. Eu estou no telefone do meu esposo, do Carlos, Eliane. Deu para me ouvir, professora? Carmita? É. Presente. Deu sim, já coloquei. Viu? Cris Cavalheiro. Carmita. Eu tô aqui. Moura. Você tá ligado? Graça Moura tá aí, né? Telefone. E telefone. Respondeu no chat. Beleza, obrigada. Vence, tá aí. Maria Clemente Paula. Tô aqui. Maria Gorete. Tô aqui. Vitória, está seguindo na ordem alfabética? Passou uma letra? Então, tá seguindo. Passou. É que eu a gente vai sair, né? É que eu vi o que. É que a sua tela parece. Então eu sei que você tá. Está falando muito a voz. E você colocou aí, professor? O assim. Não falou meu nome, né, Geraldo? Sim. Qual é o seu nome? Geraldo. O seu nome aqui tá Geraldo ou tá o seu nome? Gabriel, tô gravando vídeo. Geraldo Divina. Silêncio, eu tô gravando vídeo. Gente, quem quiser respondido a chamada, desliga o microfone, por favor. Agora tá cortando. É para desligar o microfone? Quem já respondeu, desliga. Quem já falou presente, pode ligar. Quem não? Deixar de ligar. Paulo, né? Paulo. Paulo, presente. Oi, Moacir, é quem? É do Geraldo. Coloquei presente para você. Colocou para mim aí, Vitória, Rosângela. Coloquei. E pro Guilherme? Peraí. Tati Leal. Guilherme, presente. Guilherme, coloquei. Nath Rosângela. É eu, professor, o Guilherme. Ah, tá. Paula, Rita de Castro. Aí, tudo. Tá. Então, eu coloquei. Ricardo. Presente. Oi.
Vitória. Oi, pode falar. Meu nome é Brasil, tô irmão Paulo. Pode deixar. Geralmente, quando eu falar, vocês assistem aula juntos. Quando eu der presente pro Paulo, você já passa o presente também, tá? Ok. Caso, Vitória, Ilane. pode desligar? Pode desligar. Ok, até mais. Até a próxima. Coloquei de vez. Tchau, Paulo, até a próxima. Obrigada, viu? Tchau, Vitória. Oi. Tchau, Vitória. Boa noite. Boa noite. Tchau. Até amanhã. Um abraço aí, Paulo. Até mais. Tchau, Tchau. gente. Tchau. Vitória, um abraço. Tchau, Vitória. Boa noite. Tá aí? Boa noite a todos. Tchau, boa noite. Boa noite. Oi, Carmita. Monteiro. Oi, Rosane. Presente. Rosane? Tchau. Oi. Tchau. Eu não preciso correr para pegar o ônibus. Bom demais, né? Tchau. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite. Gente, teve alguém que eu não falei? Vera Monteiro, presente. Vera? Coloquei. Oi, Vera. Obrigada, viu? Oi. Tá bom, Vera? Tudo bem? Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Maria Ferreira. Tchau, obrigada. Maria Ferreira, coloquei. Coloquei, viu, dona Maria? Viu? Boa noite. Boa noite. Obrigada. A senhora gostou da aula? Gostei, é muito bom. Obrigada, Professor, viu? Vitória. Oi. Oi. Que vai ter aula sua agora? Qual que é o dia? Deixa eu olhar aqui. É semana que vem, viu? Na próxima quarta. É semana que vem. Eu não lembro de... É na próxima quarta? Acho que tem aqui. Acho que é uma vez por semana. Você coloca lá, né? Coloco, pode deixar. Todo mundo, todos os professores vão avisando quando tiver aula, tá? Vocês podem ficar tranquilos. Tá bom. Então tá. Boa noite. Obrigada. Gente, boa noite. Tá. Obrigada. Boa noite. De nada, boa noite. Tchau. Tchau. Pessoas esqueceu de mim, professora. Irlane? Isso. Não, é porque a hora que eu falei seu nome tava muito barulho, mas eu ouvi você responder, viu? Ah, tá. Então tá. Tá presente aqui. Tá bom. Então tá. Até amanhã. Fique com Deus. Tchau. Até. Tchau. Beijo. Com Deus Até. também. Tchau, gente. Com Deus. Oi? Ouvindo? Alisson. Alisson, coloquei. Peraí, deixa eu ver. Coloquei. Bom. Obrigado. Certinho, viu? Imagina. Tchau. Tchau. Vitória, você colocou a Eliane? Eliane, coloquei. Deixa eu falar, Vitória, a gente vai gravar o vídeo para mandar para você sobre a história? Sobre a memória? Mas é só no final, não é agora não, viu? Tá bom, tá bom. Ô, Vitória, amei a aula, tá? Gostei muito da sua aula. Você é uma gracinha, viu? Que bom, obrigada. Beijo, querida. Que gracinha. Muito Beijo, obrigada tchau. pela aula, viu, amor? Até quarta-feira, se Deus quiser. Até quarta-feira, estamos... Deixa eu falar, amanhã tem aula, 8 horas de novo? Amanhã tem. Eu não tenho certeza se é com o professor Zeca ou com o professor Luiz, mas... 8 horas. Mas ele, quem for vai mandar mensagem lá no grupo, viu? É 8 horas. Tá bom, muito obrigada, beijo. Boa noite. Nada, beijo. Boa noite. Tchau, tchau. Eu sou muito fofo, eu tô tão feliz. E eu nem sou professora da aula. Eu tô só vendo.
Aqui, teve um menino que mandou no chat, acho que ele chama Vinícius. Você confere se você colocou em presente. É o do anime lá, anime alguma coisa. É o Vinícius. Ah, coloquei.